Eduardo Bolsonaro enfrenta a possibilidade real de prisão ou deportação dos Estados Unidos. Trump deixou claro o ultimato: prisão ou deportação. A família Bolsonaro está rachada. E o pior de tudo, essa crise começou com um encontro secreto na Embaixada da Hungria em Washington, onde Eduardo foi buscar apoio de Viktor Orbán, um dos líderes mais controversos e autocráticos da extrema-direita mundial. O deputado brasileiro, hoje autoexilado nos Estados Unidos, apostou tudo em uma jogada desesperada. Ele atravessou o país para se reunir com Orbán, um homem que governa a Hungria com mão de ferro há mais de 15 anos e é conhecido por suas políticas rigorosas de imigração e alinhamento com figuras polêmicas como Vladimir Putin. Mas o que ninguém esperava era a reação de Trump. O presidente americano, que já foi aliado declarado do bolsonarismo, agora age sem piedade. Eduardo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar no Brasil desde agosto, correndo contra o tempo para articular apoio internacional, enquanto o cerco judicial aperta. A família, antes unida em torno de um projeto político, agora se vê dividida. Rumores de traição circulam. Alianças desmoronam. E tudo isso enquanto o mundo assiste a um espetáculo político que parece saído de um thriller de suspense. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí agora? Quero saber quem está acompanhando essa história comigo. Agora, feito isso, então vamos continuar. Vamos voltar ao início dessa história explosiva. No dia 6 de novembro de 2025, Eduardo Bolsonaro desviou sua rota e fez uma passagem relâmpago por Washington. O destino? A Embaixada da Hungria. O objetivo? Encontrar-se com Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro que é figura central da extrema-direita global e conhecido por suas posições radicais. Orbán não é qualquer político. Ele governa a Hungria desde 2010 e transformou o país em uma referência para movimentos conservadores ao redor do mundo. Orbán construiu uma fortuna política sobre alianças com elites conservadoras europeias. Ele controla recursos econômicos que poucos líderes na Europa conseguem rivalizar. Para Eduardo, esse era o homem certo para pedir ajuda em um momento de desespero absoluto. Durante o encontro, que durou cerca de meia hora, Eduardo conversou, em detalhes, sobre a situação judicial de seu pai, Jair Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Orbán, segundo relatos, demonstrou solidariedade e disse torcer pela anistia do ex-presidente brasileiro no Congresso Nacional. Mas o que realmente chamou atenção foi a mensagem pública que Orbán enviou logo após o encontro. Em suas redes sociais, o primeiro-ministro húngaro publicou uma foto ao lado de Eduardo. Estamos ao lado dos Bolsonaro. Perseguições políticas não têm espaço na democracia. Eduardo respondeu elogiando o líder húngaro como nacionalista que compartilha a visão de Trump. Uma mensagem de apoio inegável. Uma aliança selada publicamente. Mas essa aproximação não foi apenas simbólica. Eduardo estava ali em uma missão clara: articular apoio internacional em um momento em que o bolsonarismo enfrenta sua maior crise desde que Jair Bolsonaro deixou o poder. A prisão domiciliar do ex-presidente, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após sucessivos descumprimentos de medidas cautelares, abalou as estruturas do movimento. E Eduardo sabia que precisava de aliados poderosos, com acesso às redes de poder global, para tentar reverter essa situação. Mas o que ninguém contava era que essa jogada desesperada teria consequências devastadoras. Porque Trump, que já foi o grande aliado do bolsonarismo, estava prestes a soltar o verbo de uma forma que pegaria todos de surpresa. Aqui é onde a história fica realmente tensa. Porque enquanto Eduardo Bolsonaro articulava apoio com Viktor Orbán, Donald Trump observava tudo de perto. E o que o presidente americano fez foi algo que ninguém esperava. Ele agiu sem piedade. Trump, que durante anos foi visto como o grande protetor do bolsonarismo no cenário internacional, mudou completamente de postura. O bilionário americano, dono de um império de riqueza construído sobre negócios imobiliários e acordos políticos de alto nível, não chegou onde está sendo sentimental. Em declaração recente sobre imigração, Trump foi direto.
Quem entra ilegalmente nos Estados Unidos ou fica envolvido em problemas será deportado sem hesitação. E fontes afirmam que Eduardo está na mira. O republicano deixou claro que não está disposto a arriscar sua relação diplomática com o governo brasileiro por causa de Eduardo Bolsonaro. E mais, fontes próximas ao governo americano começaram a comentar sobre a possibilidade de prisão ou deportação do deputado brasileiro. A situação é grave. Eduardo está nos Estados Unidos em um limbo jurídico delicado. Ele não é apenas um deputado licenciado. Ele é alvo de investigações no Brasil por sua atuação nos Estados Unidos, incluindo tentativas de impor sanções contra autoridades brasileiras. A PGR já denunciou Eduardo por tentar intimidar autoridades na investigação do golpe. E Trump sabe disso tudo. O presidente americano, que sempre teve uma relação pragmática com a política internacional, percebeu que manter Eduardo Bolsonaro por perto poderia prejudicar seus próprios interesses diplomáticos. Afinal, o governo Biden e até mesmo figuras democratas como Gavin Newsom já criticaram duramente as ações de Trump em relação ao Brasil, classificando as tarifas impostas como um dedo do meio ao país sul-americano. Trump, portanto, está diante de uma escolha: proteger Eduardo Bolsonaro e arriscar mais tensões com o Brasil, ou agir com mão firme e resolver o problema de uma vez por todas. E tudo indica que ele escolheu a segunda opção. Rumores circulam nos bastidores de Washington de que Trump pode sim autorizar a prisão de Eduardo, ou até mesmo sua deportação para o Brasil. É o fim da linha para Eduardo? Ou ele ainda tem cartas na manga? O que é certo é que a pressão está cada vez maior. E aqui vem a parte mais estranha. Essa pressão não vem apenas de fora. Dentro da própria família Bolsonaro, as tensões estão chegando a um ponto de ruptura. Enquanto Eduardo busca alianças nos Estados Unidos, a família Bolsonaro enfrenta sua pior crise interna desde que Jair Bolsonaro deixou o Planalto. E o mais chocante de tudo é que essa crise não é apenas política, é pessoal. Jair Bolsonaro, confinado em prisão domiciliar desde agosto, vê sua influência política minguar dia após dia. Os processos judiciais se acumulam. As condenações chegam. E o ex-presidente, que um dia foi reverenciado por milhões de brasileiros e tinha acesso direto às elites políticas e econômicas do país, agora está reduzido a uma figura folclórica, limitada a interações no WhatsApp e memes na internet. Mas o que mais dói para Bolsonaro é a percepção de que seus próprios filhos estão fazendo jogadas políticas independentes, sem consultá-lo. Eduardo, ao procurar Viktor Orbán, tomou uma decisão calculada que pode ter consequências irreversíveis para toda a família. E há quem diga que essa jogada foi feita sem o aval do pai. Foi um movimento arriscado de quem sabe que está encurralado e decide jogar suas próprias cartas. Flávio, o outro filho influente, também tem se distanciado. Em entrevistas recentes, ele deixou claro que a família não está em condições normais de exigir nada de Trump. É uma admissão pública de fraqueza. Uma confissão de que o bolsonarismo perdeu o prestígio que um dia teve no cenário internacional, onde antes circulava entre líderes milionários e figuras de poder global. E então, há as divisões dentro do próprio movimento. Aliados históricos começam a se afastar. Os políticos do PL, o partido de Bolsonaro, estão cada vez mais desconfortáveis com a situação. A possibilidade de anistia para Bolsonaro no Congresso, que já era remota, agora parece ainda mais distante. O bolsonarismo, que sempre se apresentou como um movimento unido e coeso, agora está fragmentado. E o pior de tudo é que essa fragmentação está acontecendo justamente no momento em que a família mais precisa de união. Porque os próximos passos de Trump podem definir o futuro de todos eles. E antes de continuar, se você está gostando dessa análise dos bastidores, deixa o like e compartilha com quem precisa entender o que realmente está acontecendo. Mas antes de continuar, se esse conteúdo está abrindo seus olhos para o que realmente acontece por trás dos bastidores, longe da narrativa imposta pela grande mídia, então eu gostaria de te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Este canal é totalmente independente e não recebe qualquer tipo de financiamento externo. Tudo o que chega até você vem do trabalho, da pesquisa e da dedicação de quem acredita na verdade como missão. Se este conteúdo fez sentido para você, peço a sua ajuda para manter esse projeto vivo. O seu apoio é muito importante. Contribua com um Pix de qualquer valor, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui.
Pode ser pouco, mas cada contribuição nos ajuda a manter esse projeto no ar. A sua ajuda é fundamental para que possamos continuar revelando o que muitos preferem esconder. Basta você escanear o QR Code da chave